Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, agora 6h31, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale aqui pela rádio número 1 da região. Hoje uma terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Você confere agora os destaques desse fim de semana e desse feriado, dia 1º de janeiro. Jornal Verde Vale. Lula sanciona a lei que regulamenta as apostas esportivas. Reoneração integral do diesel retorna nesta segunda-feira. 5 apostas acertaram a Mega Sena da virada. Prédio desaba e mata 3 pessoas em Aracaju. Salário mínimo de R$ 1.412 entrou em vigor nesta segunda-feira. Terça-feira será de sol com chuvas intensas no estado de Goiás. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h32 agora. Sejam bem-vindos à nossa programação, nosso primeiro jornal desse ano de 2024. E o presidente Lula sancionou parcialmente o projeto de lei que regulamenta apostas esportivas de cota fixa, as chamadas bets. A medida publicada no último sábado em edição extra do Diário Oficial da União tributa empresas e apostadores e define regras para a exploração do serviço, além de continuar a partilha de arrecadação. As apostas esportivas de cota fixa são aquelas em que o apostador sabe exatamente qual a taxa de retorno no momento da aposta. De acordo com o Palácio do Planalto, com essa nova lei, ficam regulamentadas apostas virtuais, físicas, evento real de temática esportiva, jogo online e eventos virtuais de jogos online. O texto fixa expressamente a cobrança de 15% do imposto de renda da pessoa física sobre o valor líquido dos prêmios obtidos. A lei determina ainda que, do produto da arrecadação após deduções, 88% serão destinados à cobertura de despesas de custeio e à manutenção do agente operador da loteria. E desde ontem, dia 1º, o governo federal retomou a cobrança integral do PIS/COFINS sobre o diesel. O imposto estava zerado desde 2021, mas parte do recolhimento foi antecipada já em setembro do ano passado. A partir de janeiro deste ano, 2024, a arrecadação volta a ser integral, cerca de 35 centavos por litro de diesel. No último dia 26, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reoneração não deve encarecer o produto para consumidores que pagam pelo litro nos postos de abastecimento. Segundo ele, o aumento de carga tributária que incide sobre o diesel será amenizado pelas reduções de preço já anunciadas pela Petrobras. A reoneração do diesel vai ser feita, mas o impacto é de pouco mais de 30 centavos, é o que afirmou ele. Poucas horas antes, a Petrobras havia anunciado um corte de 30 centavos no preço do litro do diesel vendido às distribuidoras de combustível. 6h34. Empréstimo consignado sem autorização. Como identificar e como agir nesse caso? Confira nessa matéria de Janaína Oliveira. O empréstimo consignado é famoso por ter as parcelas descontadas na folha de pagamento e por oferecer taxa de juros bem menor que as outras modalidades. Mas atenção, o consignado vem sendo cada vez mais realizado sem a autorização. É que muitas entidades financeiras estão disponibilizando valores na conta da pessoa, como aposentados e servidores públicos, e ela, sem prestar atenção, acaba usando aquele recurso, o que é considerado como aceite do empréstimo. Mas esse tipo de empréstimo é ilegal, segundo a advogada Nara Dias Rodrigues Miranda. Ela esclarece como deve ser realizado o empréstimo consignado. Liberam na conta maliciosamente. A pessoa lança a mão daquele valor, é como se ela desse um aceite. Isso está correto em termos legais? Não, não está. Mas é o que eles têm feito. Em termos legais, o empréstimo ele tem que ser oferecido de forma clara, com as condições estipuladas, prazo de pagamento, deixar muito claro as taxas de juros. Mesmo online, o empréstimo
empréstimo consignado, tem que ser apresentada toda a documentação da pessoa que está solicitando o empréstimo, ela tem que autorizar o desconto e ela tem que estar ciente do valor emprestado, do valor final que vai ser pago, da taxa mensal que ela está pagando, da taxa de administração. Diante de um empréstimo consignado sem autorização, a advogada orienta o que fazer. Fazer contato com a instituição e pedir o cancelamento imediato. Falar que ela não solicitou aquele valor e que ela não aceita, que ela não tem interesse. A partir disso, eu recomendo que seja aberta já a ocorrência da situação para que ela tenha um meio de prova de que aquilo está acontecendo, que pode ser feito um desconto que ela não autorizou e é giro procurar os órgãos de proteção. O PROCON, ele tem um atendimento que consegue ajudar os consumidores dando essas orientações iniciais. Se não se resolver a situação mediante a reclamação registrada do usuário, juizado especial. Outras dicas da profissional são ficar atento quando receber ligações de instituições financeiras, não fornecer dados pessoais e não mandar fotos de documentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37. Com obras retomadas pela gestão do governador Ronaldo Caiado, após 20 anos de paralisação, o Hospital Estadual de Águas Lindas vai ser entregue aos moradores do entorno do Distrito Federal neste ano de 2024. As obras estão com 86% de execução e investimentos já aplicados, de mais de 87 milhões de reais do Tesouro Estadual. A unidade vai se juntar aos hospitais estaduais de Formosa e Lusiânia para ampliar o atendimento em toda a região. Triplicamos o tamanho do hospital, é o que citou Caiado ao lembrar as mudanças do projeto inicial. O hospital é muito importante para a política de regionalização implementada em 2019. É o que complementou o secretário da Saúde de Goiás, Sérgio Vencio, ao contar também 6 policlínicas, 33 hospitais próprios e 48 conveniados que oferecem atendimento pelo Sistema Único de Saúde no estado. Em 2019, quando o governador Caiado assumiu, contávamos com 189 leitos de UTI, concentrados basicamente em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Agora são quase 1.000 leitos em todo o estado, é o que enumerou ainda o secretário. E o segundo dia do ano, nesta terça-feira, será marcado por chuvas intensas em várias regiões do estado. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, que aponta uma temperatura máxima de até 34 graus. A terça-feira terá formação de áreas de instabilidade. Com isso, a expectativa é de pancadas de chuvas isoladas em todas as regiões do estado. As regiões norte e oeste terão temperaturas máximas de 34 graus. Enquanto no leste e centro goiano chega a 32 graus. Já no sul e sudeste, os termômetros devem marcar até 30 graus. O CIMEGO alertou para o risco potencial de chuvas intensas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Em Goiânia, a terça-feira será marcada também pela variação de nebulosidade, com sol e pancadas de chuvas isoladas, temperatura máxima podendo chegar aos 30 graus e a umidade relativa do ar variando entre 50% e 95%. A educação do estado cresceu em aprendizagem em língua portuguesa e matemática. Quem traz esses detalhes é Marcelo Tavares. Estudantes do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da Rede Pública Estadual de Educação avançaram nos níveis de proficiência em língua portuguesa e matemática. É o que indicam os resultados do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás, SAEGO 2023, divulgado pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os números apontam que a proficiência dos estudantes do 9º ano em língua portuguesa subiu de 255,6 em 2022 para 265,6 em 2023. Já em matemática, o desempenho saltou de 250,4 para 263. Também houve avanços nos resultados da 3ª série do ensino médio. Em língua portuguesa, a proficiência passou de 267 para 278,2 em 2023. Já em matemática, o avanço foi de 265,3 em 2022 para 276 em 2023. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h40. E as conversas iniciais entre Flamengo e Fortaleza evoluíram e o tricolor do PC encaminhou a contratação do goleiro Santos. Os dois clubes conversavam sobre uma possível transferência definitiva do jogador, que só sairia do rubro-negro se vendido. O time cearense avançou e está perto de comprar o atleta. A informação é do Diário do Nordeste, foi confirmada. Santos tem 2 anos de contrato com o Flamengo pela frente e assim o Leão não pode negociar diretamente com o jogador. As conversas permanecem apenas entre Fortaleza e Flamengo. O goleiro chegou no rubro-negro em 2022, após temporadas de destaque no Atlético Paranaense. No time carioca foram 63 jogos, foi titular absoluto com Dorival Júnior em 2022 e entrou para a história rubro-negra com grandes atuações nos títulos da Copa do Brasil e também da Libertadores. Em 2022, ele terminou o ano como um dos jogadores na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo no Catar. Depois de cair de produção em 2023, perdeu a titularidade depois da chegada de Jorge Sampaoli. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 21 de maio contra o Corinthians pela Série A do Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h42. Os preços futuros do milho na Bolsa de Chicago encerraram a última sexta-feira do ano com valores quase 30% menores que os do início de janeiro deste ano, do ano de 2023. Conforme apontou a Reuters, esse foi o pior desempenho do cereal em um mesmo ano dessa década, declínio anual mais acentuado desde 2013. Enquanto março 23 valia $6,70 por bushel na primeira sessão desse ano, o março 24, após uma queda de 3 anos, fechou a sexta-feira cotado a $4,71 por bushel. Ou seja, comparando os dois contratos mais negociados no início e final do ano, a redução foi de 29,7%. Além do março 24, a Bolsa de Chicago fechou a sexta-feira com uma queda de 2,75 pontos no maio 24, que foi a $4,83 por bushel, e o julho 24 com uma redução de 2,25 pontos, caindo para $4,93, e o setembro 24 com diminuição de 1,5 ponto, indo a $4,97 por bushel. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h56 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. E este ano de 2024 é um ano bissexto, com 366 dias e terá poucos feriados prolongados. Mas além das datas nacionais e pontos facultativos, há também os dias comemorativos municipais. Nesse ano serão 10 feriados nacionais, dos quais apenas 3 vão cair próximos de um fim de semana, ou seja, numa segunda ou sexta-feira, sendo aqueles com a possibilidade de emendar. Já os feriados que no ano passado caíram na quinta-feira e seriam na sexta-feira, estarão todos no fim de semana. Esse ano terá quase metade das folgas prolongadas em relação a 2023, que teve 7. Os moradores de Goiânia contarão com 2 feriados a mais, o aniversário da capital no dia 24 de outubro e da padroeira no dia 24 de maio, enquanto os moradores de Aparecida vão contar com um recesso a mais, que é o dia da emancipação política do município. A novidade é que em 2024 haverá um novo feriado nacional, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro e vai cair numa quarta-feira. Antes, essa data não fazia parte do calendário de feriados nacionais e nem era considerada um ponto facultativo nacional. A folga dependia de lei municipal ou estadual. E 5 apostadores acertaram a mega da virada. O sorteio foi realizado neste domingo em São Paulo. Os números sorteados foram 21, 24, 33, 41, 48 e 56. O prêmio foi de R$588.891.021, o maior da história do concurso promovido pela Caixa Econômica Federal. Cada um dos ganhadores vai receber cerca de R$117.778.000. As apostas foram realizadas em Salvador, Bom Despacho, Minas Gerais, Redenção, no Pará e Ibira, em Santa Catarina. Houve ainda uma aposta feita pela internet na cidade de Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo. E
esquema de segurança preparado pela Secretaria do Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro para o Réveillon 2024 identificou por meio do sistema de reconhecimento facial um homem com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. Ele foi preso e encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia em Copacabana, na zona sul da capital. Na noite da virada, a Secretaria deu início ao uso desse sistema de reconhecimento facial capaz de identificar indivíduos foragidos pela Justiça, é o que informou em nota. Segundo a Secretaria, 3 homens foram detidos e 12 adolescentes apreendidos pelas equipes em outros pontos do bairro. Depois de abordagem de agentes, outro homem foi preso, porque contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O esquema teve a participação de cerca de 3.000 policiais militares. Foram montados 30 pontos de bloqueios e 15 pontos de revista, com 150 detectores de metais e 61 torres de observação e monitoramento aéreo com o uso de drones. Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões e o 19º Batalhão de Copacabana recuperaram ainda 4 aparelhos celulares, uma quantia em dólares e reais e objetos furtados. 7h em ponto. Conheça as alterações previstas para o Imposto de Renda 2024 nessa matéria de Adriana Mesquita. O novo ano chegou e junto com ele muitas expectativas e mudanças. Uma delas, e que impacta diretamente no bolso do contribuinte brasileiro, é com relação ao novo imposto de renda. Pela reforma tributária, o governo tem até março para enviar ao Congresso Nacional mudanças na taxação sobre a renda. Entre pontos que podem ser objeto de alteração estão alíquotas maiores do IR para quem ganha mais e taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas para as pessoas físicas. A área econômica ainda não divulgou a proposta, mas o economista especialista em finanças e diretor da Valoro Empresarial, Marcos Sarmento Melo, acredita que não há muito que se preocupar em 2024. Porque, de fato, as maiores mudanças que devem acontecer por causa da reforma tributária devem acontecer apenas a partir de 2025, mesmo assim de uma forma paulatina, ou seja, aos poucos, ao longo de vários anos. Claro, todo ano existe uma ou outra mudança na declaração do imposto de renda, mas não devemos esperar alguma coisa que seja realmente mais significativa. No início do mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000, mas isso também não é de imediato. A projeção é que a isenção seja possível até 2026. Para 2024, a faixa passou de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Com essa alteração, a Receita Federal anunciou um novo desconto simplificado mensal de R$ 528 na fonte para operacionalizar a nova faixa de isenção, que passa a ser R$ 2.640. Quem ganha até esse valor está isento do pagamento do imposto. Segundo projeção do órgão, o efeito prático da correção recai sobre cerca de 13.700.000 contribuintes, pessoas físicas, que vão deixar de pagar o imposto de renda. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. E a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, em parceria com o Ministério da Agricultura e a Pecuária, conseguiu uma extensão no prazo de semeadura da soja aqui no estado de Goiás. Essa medida, inicialmente encerrada no dia 2 de janeiro de 2024, foi estendida até o dia 12 de janeiro, em resposta aos desafios climáticos impostos pelo El Niño. A influência do fenômeno resultou em irregularidades nas chuvas e temperaturas elevadas no segundo semestre de 2023, impactando significativamente o cronograma de plantio. Com algumas regiões goianas registrando até 40% a menos da precipitação em relação ao ano anterior, a área que requer a semeadura concentra-se principalmente no norte do estado, com previsões de chuva escassas para os próximos dias, conforme indicado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. E o governo do estado lançou um programa estadual de liberdade econômica. Quem traz essa informação é Lucas Xavier. Goiás vai contar, a partir de 2024, com um conjunto de medidas do Estado para acelerar a atividade econômica, reduzir a burocracia e facilitar a abertura de novos negócios.
As diretrizes constam do Programa Estadual de Liberdade Econômica. A expectativa é incrementar a receita do setor produtivo em até 19 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. As medidas anunciadas envolvem o trabalho de órgãos como a Agência Goiana de Regulação, Junta Comercial, Secretaria de Meio Ambiente e a Agrodefesa, dentre outras. Esses órgãos são responsáveis pela emissão de alvarás, licenças e inspeções, entre outros serviços. A ideia é que esses documentos não sejam exigidos de atividades consideradas de baixo risco, como um salão de beleza e um escritório de contabilidade, por exemplo. O programa inclui ainda outras ações que visam fortalecer a economia goiana. Entre elas está a modernização do registro de bens e imóveis rurais, com automatização da emissão da localização da área, um processo que hoje demora até 20 dias. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h05. A segunda passagem de Luan pelo Grêmio chegou ao fim. Nas últimas horas de 2023, o Clube Gaúcho emitiu um comunicado no qual informava o término do contrato do ídolo tricolor. Reinava a expectativa se o histórico camisa 7 seguiria em 2024 ou deixaria a arena. Os gaúchos realizaram uma série de renovações, entre elas o de Renato Gaúcho. O técnico foi entusiasta do retorno do meia atacante. Renato se comoveu com a situação do jogador e resolveu apostar na sua recuperação. Semanas antes do negócio ser concluído, Luan passou por um episódio em que foi agredido por torcedores do Corinthians, que o encontraram dentro de um quarto de motel. Antes de volta ao Grêmio, o jogador não atuava por uma partida oficial desde novembro de 2022, quando foi emprestado para o Santos. No Corinthians estava afastado e sequer trabalhava com o restante do grupo. Aos 30 anos, Luan desembarcou em Porto Alegre no dia 27 de julho para assinar o retorno ao clube que o revelou para o futebol. Para relembrar os velhos tempos, recebeu a camisa de número 7 de volta, recepcionada por muitos torcedores no aeroporto Salgado Filho. Com novos ares e um ambiente que conhece bem e se sente confortável, acreditava-se que o meia atacante poderia recuperar o futebol que o levou à seleção brasileira. Internamente, os relatos são de elogios ao atleta, que mesmo nos dias de folga, ficava no CT trabalhando separado. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h06. E o mercado da soja na Bolsa de Chicago iniciou a última sessão do ano sem direção definida, trabalhando com leves baixas nos primeiros negócios da manhã. Perto das 9h15, as posições mais negociadas perdiam 0,50 a 1,50 pontos. O janeiro sendo cotado a $13,04 e o maio $13,20 por bushel. Lembrando que a Bolsa de Chicago funciona normalmente, encerrando o pregão às 16h20, retornando a abrir somente no dia 2 de janeiro, às 11h30, horário de Brasília. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h07. E o Brasil tem mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados. Raquel Carneiro é quem traz os detalhes. Pela primeira vez, o Brasil alcançou a marca de 100,2 milhões de pessoas ocupadas desde o começo da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Somente nos últimos 3 meses, houve um acréscimo de 862 mil trabalhadores. O desemprego, de 7,6%, é o menor desde 2015. O economista e coordenador do DIEESE Santa Catarina, José Álvaro Cardoso, explica que o fenômeno está relacionado a vários aspectos, como, por exemplo, a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. Se fazia uma estimativa, inclusive o FMI e outras instituições que fazem esse tipo de projeção de cenários, de que o Brasil cresceria 1% apenas, inclusive o Fundo Monetário Internacional. E o Brasil deve crescer algo em torno dos 3% nesse ano, em termos de PIB, né? E claro que isso influencia o crescimento do emprego. O crescimento da economia, não sozinho, obviamente, junto com outros fatores também, mas influencia certamente as possibilidades do crescimento do emprego, né? Se o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 37,4 milhões de cidadãos, o maior desde janeiro de 2015, também cresceu a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria, 25,6 milhões.
Ainda que os números sejam otimistas, para o economista José Álvaro Cardoso, há muito a ser feito para diminuir a informalidade. Quase 40%, 39% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. A gente sabe que o trabalho informal é muito pior do que o trabalho na economia de carteira assinada, né? Paga menos, o trabalhador é mais explorado, a taxa de desemprego é maior, a rotatividade é maior. Então nós temos que intervir nisso e a gente sabe, a intervenção nisso é com políticas ativas de emprego. Outro ponto que a pesquisa mostra é o aumento do rendimento médio real do trabalhador, estimado em R$ 2.999, um crescimento de 1,7% se comparado ao trimestre encerrado em junho e de 3,9% quando comparado ao mesmo período em 2022. É o maior rendimento desde o trimestre encerrado em julho de 2020. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. 7h10, vamos para o terceiro e último intervalo do Jornal Verde Vale. Na volta, destacamos para você que o governo fechou um acordo para reajuste parcelado da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e 15 minutos, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E o Corpo de Bombeiros de Sergipe prossegue as buscas por mais vítimas em escombros do prédio residencial que desabou matando 3 pessoas em Aracaju, em Sergipe, no domingo, dia 31. Os bombeiros estão há mais de 34 horas trabalhando nos escombros de parte de um edifício situado no bairro de Santo Antônio. Os trabalhos continuam porque o Corpo de Bombeiros acredita na possibilidade de mais pessoas estarem presas aos escombros. Segundo um levantamento que foi realizado, existe a possibilidade de 3 pessoas estarem desaparecidas e por isso seguem-se as buscas na região. A apuração preliminar dos militares apontam que parte do edifício veio abaixo após uma explosão provocada por vazamento de botijão de gás. Além dos 3 óbitos confirmados, 14 pessoas ficaram feridas. Ainda segundo os bombeiros, o prédio estava irregular. Era uma unidade multifamiliar que se assemelha a um condomínio e deveria ter passado por uma aprovação e uma vistoria para receber o atestado de regularidade. E desde ontem, segunda-feira, o salário mínimo oficial passou a ser de R$ 1.412. O valor que será pago a partir de fevereiro, referente à folha de janeiro, é de 6,97% maior do que o salário de R$ 1.320, que vigorou de maio a dezembro do ano passado. Aprovado no Orçamento Geral da União de 2024, o valor de R$ 1.412 corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos 12 meses terminados em novembro, que totalizou 3,85%, mais o crescimento de 3% do Produto Interno Bruto em 2022. Enviada pelo governo em maio, a medida provisória com a nova política de valorização do salário mínimo foi aprovada pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado em agosto. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas de Estudos Socioeconômicos, o reajuste do salário mínimo vai beneficiar 59 milhões e 300 mil trabalhadores e vai resultar em um incremento na renda anual, um montante de 69 bilhões de reais. E o governo fechou um acordo para um reajuste parcelado da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Vamos saber os detalhes desse acordo com Alain Barbosa. Depois de meses de negociações e até ameaças de endurecimento por parte das categorias, policiais federais e rodoviários federais aceitaram proposta de reajuste parcelado dos salários. Segundo informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os acordos aprovados por entidades sindicais estabelecem reestruturações remuneratórias em 3 parcelas: agosto de 2024, maio de 2025 e em maio de 2026. O reajuste acumulado na Polícia Rodoviária Federal irá de 13,56% até 27,48%, fazendo o maior salário na corporação chegar a R$ 23.000 e o piso em R$ 12.200. No caso da Polícia Federal, escrivães, agentes e papiloscopistas passarão a ganhar, no final do reajuste de
de 2026 de R$ 14.700 para os servidores da terceira classe até R$ 25.200 da classe especial. Já os delegados e peritos vão ganhar de R$ 27.800 na terceira classe até R$ 41.300 na classe especial, valor que não ultrapassará o teto dos salários do serviço público, que está previsto para R$ 46.300 em 2025. Segundo o Ministério da Gestão, as negociações de reajuste para os policiais penais seguem em andamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19 agora. Em 2023, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa cumpriu com a sua missão de fortalecer a agricultura familiar no estado. Com ações que visam levar inclusão produtiva, geração de renda e melhoria na qualidade de vida das famílias, a agência totalizou mais de 60 mil atendimentos técnicos, contemplando mais de 20 mil produtores rurais com serviços e programas. Para o presidente da Emater, Rafael Gouveia, o balanço da gestão é positivo e reflete o empenho e dedicação de todos os servidores. Os números revelam que os produtores rurais podem contar com apoio, assistência técnica e também com programas de ações que têm como objetivo a emancipação econômica e a melhoria da qualidade de vida do homem do campo. Estamos felizes com esses resultados. Dentre as principais ações desenvolvidas pela Emater em todo o estado de Goiás, destacaram-se o agro é social, crédito rural, plantando saberes, capacitações técnicas, cursos profissionalizantes realizados, entre outras atividades. 7h20. E o veneno usado para matar mãe e filho em Goiânia foi comprado pela internet em grande quantidade, levado por um motorista de aplicativo por 200 quilômetros da casa em que a advogada suspeita do crime morava, em Tumbiara, até o hotel em que estava hospedada na capital. Isso segundo revelou a Polícia Civil. Um vídeo mostrou Amanda Partata após receber a caixa de papelão em que o veneno estava. Em nota, a defesa da advogada disse que vai se manifestar apenas nos autos do processo. Ao chegar à delegacia no dia em que foi presa, a advogada negou ter cometido o crime. Na ocasião, conforme a polícia, ela fingiu passar mal durante o depoimento e ficou nervosa quando o delegado pediu o celular dela. Já no segundo interrogatório, ela ficou em silêncio. De acordo com o investigador, não demonstrou arrependimento. Ela se encontra presa na casa do albergado em Goiânia. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro. A Polícia Civil revelou que após a prisão de Amanda, que aconteceu no dia 20 de dezembro, um motorista de aplicativo procurou a delegacia e disse que entregou uma encomenda para ela em um hotel no setor Marista, em Goiânia, um dia antes do crime. E o governo de Goiás distribuiu sementes de milho no Nordeste goiano. Os detalhes é com Petras de Souza. Secretaria da Retomada, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, está distribuindo 37 toneladas de sementes de milho para produtores da agricultura familiar em situação de vulnerabilidade em Goiás. A ação é parte do projeto Incuba Cop, que tem o objetivo de auxiliar grupos econômicos interessados em se estabelecer por meio de uma cooperativa. As sementes foram adquiridas com recurso do governo federal, por meio de convênio com o estado de Goiás. A parceria prevê ações integradas de estímulo à economia solidária para desenvolvimento regional e superação da pobreza no estado de Goiás. Grupos de assentamentos de 20 cidades com maiores índices de vulnerabilidade e que se encontram no norte e nordeste de Goiás serão priorizadas nesse projeto. As cidades são Amaralina, Buritinópolis, Campo Limpo de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Damianópolis, Flores de Goiás, Formoso, Guarataí, Eitoraí, Iaciara e Matrinchã, além de Monte Alegre de Goiás, Montevidéu do Norte, Nova Roma, Poços, Santa Terezinha de Goiás, Simolândia, Sítio da Badia e Teresina de Goiás. Parceira do projeto, a Emater tem feito a mobilização e cadastro dos agricultores familiares vulneráveis, além de disponibilizar acompanhamento técnico junto aos beneficiários. De Goiânia, Petras de Souza, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h23. E o Vasco tem interesse no atacante Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. O clube carioca manifestou a intenção de contar com o jogador chileno em 2024 e mantém conversas com representantes do atleta. O Atlético Mineiro, com quem Vargas tem contrato até dezembro desse ano, ainda não foi procurado. A informação foi publicada primeiramente pelo Trivela. Vargas chegou ao Galo no fim de 2020, mas perdeu espaço na temporada com Felipão. Ele tem mais um ano de contrato com o clube mineiro. Eduardo Vargas é atacante, joga pelos dois lados do campo e tem 34 anos. No Galo, ele conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021. Na última temporada, ele disputou 31 jogos e fez 3 gols. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h24. E o ato de número 60 do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária, publicado na sexta-feira no Diário Oficial da União, traz o registro de 55 produtos formulados, ou seja, defensivos agrícolas, que efetivamente estarão disponíveis para uso pelos agricultores. Desses, 19 são de baixo impacto. Com a publicação dos produtos, o ano de 2023 finalizou com um total de 365 agrotóxicos registrados, sendo 90 produtos considerados de baixo impacto, o que evidencia a crescente preocupação com práticas agrícolas sustentáveis. Os produtos de baixo impacto, que são de origem biológica, fitossanitários e com uso aprovado para a agricultura orgânica, são importantes para a agricultura não apenas pelos aspectos toxicológico e ambiental, mas também por beneficiar a cultura de suporte fitossanitário insuficiente, uma vez que os produtos são aprovados por pragas-alvo e podem ser recomendados em qualquer cultura. 7h25. E fertilizantes apareceram como insumos vitais para um solo saudável. Quem traz os detalhes é Priscila Mendes. Cuidar da saúde do solo é trabalhar para preservar o funcionamento de uma sociedade sustentável para as plantas, os animais e também para os humanos. Segundo os dados da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, os solos abrigam 25% de toda a biodiversidade do planeta. Dentro dessa busca por um solo saudável, os fertilizantes aparecem como insumos essenciais para a manutenção da capacidade produtiva. Como um grande produtor de alimentos, o Brasil aparece entre um dos principais consumidores de fertilizantes do mundo. Fernando Hansel, gerente agronômico da Mosaic Fertilizantes, explica quais são os principais pilares para a busca de um solo saudável. Falando de saúde do solo, nós falamos justamente no equilíbrio entre 3 principais fases que a gente chama do solo. A fase química, ou a parte que nós temos conhecimento sobre disponibilidade de nutrientes. Uma fase, um pilar que seria físico. Como é que está em termos de compactação o meu solo? Fornecimento de água, ar, inclusive, fisicamente favorável para o crescimento das raízes. E aí nós temos um outro pilar que se chama o pilar biológico, que é toda a parte viva dentro do meu ambiente solo. É ali que vai haver boa parte de ciclagem de nutrientes e transformações, vamos dizer assim, da matéria orgânica do meu solo. Um solo saudável pode ajudar em temas muito importantes na sociedade, que são as mudanças climáticas. Um solo bem saudável, ele vai servir como um amortecedor, reduzindo impactos climáticos. Um solo saudável, ele vai proporcionar novamente esse ambiente que seja confortável para uma planta. Variações climáticas, como a gente está presenciando, altas temperaturas. Um solo saudável, ele será aquele solo que terá maior capacidade de estocar água, será aquele solo que estará mais apto a estocar nutrientes. Consequentemente, uma planta estará mais confortável nesse ambiente, ela terá maior tolerância também aos efeitos climáticos. A nutrição de plantas é uma ferramenta importante para o ganho produtivo e Fernando Hansel conta como os fertilizantes podem ajudar nesse processo. Fertilizantes nada mais são do que fonte de nutrientes que a gente diz que são nutrientes essenciais para a vida das plantas. As plantas, elas precisam desse balanço nutricional e estarem bem nutridas. A grande fonte de nutrientes são os fertilizantes. Então, quando nós utilizamos fertilizantes, nós estamos enriquecendo um ambiente que normalmente ele apresenta baixa quantidade de nutrientes e dando então a oportunidade para as plantas expressarem o seu maior potencial produtivo. Uma sociedade atenta às questões climáticas e com pensamento sustentável é possível, ao lado de um solo saudável e de nutrição de plantas, ter uma produção agro boa para o produto rural e também para o meio ambiente.
Agência Rádio Web, produção e reportagem Priscila Mendes.